Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está me assistindo aí, espero que não de madrugada, porque você tem que dormir, já que você é um vestibulando. Mas vamos para mais uma aula de história e hoje vamos falar assim, ó, de um dos temas, talvez top 3 ou até top 5 do Enem, que é o nosso segundo reinado ou segundo império aqui no Brasil, também conhecido como governo do Dom Pedro II. Gente, olha só. O segundo reinado, eu até coloquei aqui, e essa data aqui é importante que não você decore, mas pelo menos você tenha uma noção dela, né? O nosso segundo reinado ele vai de 1840 até 1889. Com toda certeza, o Dom Pedro II é o governante que mais tempo ficou à frente da nação brasileira. Ele ficou, como a gente pode ver, né, de 40 até 89, ficou quase 50 anos no governo, efetivamente. Claro que isso tem a ver também porque o Dom Pedro começou a governar muito jovem, já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas esse período do segundo reinado, já é importante a gente entender algumas coisas. Eu fiz uma pequena linha do tempo aqui, ó, só pra gente perceber e fazer algumas divisões, que novamente não é preciso que você decore isso, mas só pra gente entender melhor um pouco o próprio desenvolvimento histórico do primeiro reinado, né? Eu separei ele em três períodos, na verdade. O primeiro período de 1840 até 1850, depois um segundo período de 1850 até 1870 e depois de 70 até 89. E como vocês podem perceber, eu coloquei num gráfico aqui porque demonstra exatamente o processo de desenvolvimento desse período, né? A gente entende que os 10 primeiros anos do governo, os 10 primeiros anos do Segundo Império, eles são um período de consolidação ou até mesmo, vamos dizer assim, de estabilização, né? Porque assim, a gente tem que lembrar o seguinte, o Segundo Reinado, ele vem depois do período regencial. E se a gente for lembrar bem, o período regencial ele foi cheio de revoltas. Nós temos a Sabinada, a Balaiada, os Malês, a Cabanagem e principalmente a Farroupilha. Tanto que quando a gente pensa na Revolução Farroupilha, ela vai até 1845, né? Ela vai até metade desse primeiro período. E ela com certeza foi a maior revolta da história brasileira, uma que realmente ameaçou algumas estruturas do Império, a gauchada velha de guerra lá aguentou o tranco legal. A gente sabe que a Revolução Farroupilha ela chega com um acordo para ambos os lados, né? Assim, os gaúchos dizem que eles venceram, né? Mas na verdade eu entendo que não houveram nem vitoriosos nem perdedores, porque ambos os lados cederam, ambos os lados ganharam alguma coisa, então chegou-se a um acordo. Mas mesmo assim, né? A gente percebe que esses 10 primeiros anos são um período onde o Império ele vai se estabilizar. Tanto que como eu estava falando para vocês, né? Olha, o Dom Pedro, ele assume com 14 anos. Existe lá o famoso golpe da maioridade, como isso é chamado, porque a Constituição Brasileira de 1824, que era a que valia durante o período imperial, dizia que para o imperador assumir ele tinha que ter 18 anos completos. E por que eles adiantaram, então, a ascensão de Dom Pedro II ao trono? Exatamente por conta desse caos político e desse caos social que foi o período regencial. A gente pode definir o período regencial como um período de instabilidade. Tá? Foi uma instabilidade total, porque a gente tem, como não tem a figura do imperador, são as elites brasileiras que estão governando o país, tanto a nível nacional, né, com o governo central no Rio de Janeiro, mas também a níveis locais. E essa elite brasileira, ela tinha principalmente duas correntes políticas, que eram os liberais e os conservadores, que, em tese, não tinha muita diferença entre eles, pois ambos esses partidos políticos, essas correntes políticas, elas eram formadas por membros da elite. Só porque os liberais, eles eram, vamos colocar assim em termos atuais, né? Os liberais, eles eram um pouquinho mais progressistas, né? Mas também não era muita coisa, assim. Enquanto os conservadores, eles eram mais conservadores, né? Então, eles não eram tão progressistas. E acaba que, na verdade, a maior parte das disputas era uma disputa pura e simples por poder, de fato, para ver quem ia mandar tanto nas regiões locais, como também a nível nacional, tanto que no processo regencial a gente vê
primeiro tem uma regência trina, depois uma regência una, mas a gente não vai falar sobre o período regencial aqui. Só para fechar esse parênteses do período regencial, é importante lembrar o seguinte: peraí, por que tem tanta revolta no período regencial? É exatamente porque, como as elites locais, essas duas correntes da elite, elas estão brigando entre si. Quando dois cachorros grandes brigam, sempre sobra para os pequenos. Então, na verdade, o que está acontecendo? A elite está brigando entre si e está esquecendo do povo, que já era esquecido, já era muito marginalizado, e acaba sobrando, vamos dizer assim, mais opressão para o povo. Então as coisas se tornam insustentáveis e ocorrem as revoltas regenciais. Enfim, fechando agora a regência. Então a gente entende esses 10 primeiros anos como um processo de consolidação, até porque, claro, né, o Dom Pedro era um rapaz muito novo, 14 anos, assumiu o trono, ele ainda precisava governar com um auxílio muito forte de tutores, aquela coisa toda, ele precisa pegar a manha do negócio, vamos colocar assim. Até que em 1850, então, a gente entende que agora está, de uma vez por todas, o negócio está estabilizado, o império está efetivamente reestabelecido, né? E aí, de 1850 até 1870, a gente entende esse período como o auge do segundo reinado, onde as instituições, claro, dentro daquela realidade, funcionaram, a coisa toda vingou, né? Nós temos esse processo. E daí, lá em 1870, nós temos um evento muito importante, que é o fim da Guerra do Paraguai, que inclusive está aqui para a gente falar depois. Mas a gente vai ver que a Guerra do Paraguai, ela desencadeia uma série de crises, na verdade de estruturas que já estavam ali, né, prestes a explodir, mas a Guerra do Paraguai então vai desencadear essas crises efetivamente falando, que desses últimos 19 anos vai ser o período de declínio do segundo reinado, para então culminar, claro, na proclamação da República em 1889. Então, primeiro de tudo, né, esse período do segundo reinado, gente, nós entendemos como um grande período de estabilidade. Até porque, vejam, né, é um governo que durou praticamente 50 anos, 49 anos, e um governo não dura tanto tempo assim se ele não é estável. E muito dessa estabilidade que existe nesse período é uma estabilidade política, é uma estabilidade econômica, óbvio que para elite, né, mas enfim, se deve muito principalmente à questão do café. Né? O café agora é a grande riqueza. Nós já vamos voltar aqui no café, mas para a gente entender, então, claro, o café ele já vinha se tornando um produto importante nas exportações, já vinha se tornando o centro econômico da economia brasileira já no primeiro reinado, na verdade, né? Lá já se começa a ter uma proeminência maior, vai ganhando, até que no segundo reinado, então, o café ocupa o lugar principal nesse processo econômico brasileiro. Já a estabilidade política vem de um fator que nós chamamos de o parlamentarismo às avessas. Ó, isso aqui cai muito, tá? Isso aqui cai muito porque pega as habilidades sobre constituição de Estado, sobre constituição de justiça, sobre constituição de política, democracia e assim por diante. Então pega diversas competências e habilidades aqui nesse parlamentarismo às avessas. O que era isso? Vejam só, para entender o parlamentarismo às avessas, nós temos que primeiro entender o parlamentarismo normal, vamos colocar dessa forma. No parlamentarismo normal, regular, como existe na Inglaterra, por exemplo, como é que a coisa funciona? Veja só, nós temos os eleitores, né? Aí os eleitores, eles elegem o parlamento. Até aí, ok. Aí lá dentro do parlamento existem, claro, diferentes correntes políticas. Vamos colocar assim, existem as correntes de direita, de esquerda, de centro, ou progressistas, conservadoras, liberais, enfim, né, as diversas ideologias políticas que compõem um parlamento. Então, dentro desse parlamento, ocorrem as eleições ali dentro agora. Então, são os próprios parlamentares que vão eleger, por exemplo, o primeiro-ministro. Né? Num sistema parlamentar existe a figura do primeiro-ministro. No Brasil, nós não tínhamos a figura de primeiro-ministro. Nós temos o presidente do Conselho de Ministros, mas que é praticamente a mesma coisa. Então, assim, ó, o que acontece? Veja, como o parlamentarismo normal ele funciona com a representatividade democrática também. As pessoas votam nos parlamentares e esses parlamentares que, em tese, são os representantes dos eleitores, eles escolhem o primeiro-ministro que vai ser o chefe de governo. Numa analogia, só para a gente entender um pouco melhor, esse primeiro-ministro, tá? Se fosse, por exemplo, no Brasil hoje em dia, ele é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados. É mais ou menos por aí a ideia, né? Ele é o chefe do poder legislativo, certo? E o Senado, Ferrari? Pois é que aqui no parlamentarismo às avessas nós temos os senadores.
tá? Ali nós temos uma casa só, né? Não existem duas, tá? Então você tem ali, é assim que funciona, tá? Então os eleitores elegem os parlamentares, né, no caso os senadores, e os senadores elegem o chefe de governo, assim que funciona. Só que no Brasil, o que acontecia? Nós já temos um problema na eleição dos senadores. Tá? Na verdade, nós temos um problema no sistema eleitoral como um todo, porque no Brasil Império, segundo a Constituição de 1824, o voto ele era censitário, ou seja, votava quem tinha dinheiro, né? E esse dinheiro, claro, não era dinheiro corrente, eles mediam isso em terras, até por isso que a Constituição de 24 é chamada Constituição da Mandioca, porque não era só ter terras, tinha que ter terras cultivadas, né? Porque não adiantava ter mato. Então as pessoas saíam cultivando e plantando mandioca em grandes extensões de terra para efetivamente também ter esse poder político. Então já começa aí porque o número de eleitores ele era altamente restrito, era somente gente que tinha terra e que tinha poder. Inclusive assim, para votar você tinha que ter um número X de hectares de terra. Já para você concorrer a cargos tinha que ter um número muito maior, né? Tinha essa distinção ali dentro. E ainda por cima assim, ó, as províncias, o que acontecia? Elas elegiam 3 pessoas, né? Você fazia a eleição dentro da província, então já tinha pouca gente que votava, e aí saía uma lista com 2 ou 3 pessoas. Aí essa lista com 2 ou 3 pessoas ia lá pro imperador. Daí era o imperador que escolhia dessa lista tríplice, como nós chamamos, um dos nomes. Ó, peraí, ali na província de Santa Catarina veio o fulano, o cicrano e o beltrano. Então eu quero que seja o fulano. Por costume, tá? Mas não era lei, não era regra. Por costume, o imperador costumava escolher aquele que era o mais votado, meio que para respeitar a vontade ali dos eleitores daquela região, mas ele não era obrigado a isso. Né? Ele poderia escolher outro tranquilamente. E aí, o que acontece? Esse parlamento, ele já era formado, então já era escolhido por pessoas de elite e formado por pessoas da alta elite mesmo, que só podia concorrer quem tinha muita terra. Claro que tinha toda a questão do jogo político, das influências locais também. Só que daí não é o parlamento quem escolhia o conselho de ministros e o presidente do conselho de ministros. Quem escolhia era o imperador. Por isso que nós chamamos as avessas, tá entendendo? Porque no parlamento regular o que acontece? O poder meio que vem da base para cima. A população vota, os parlamentares são eleitos e os próprios parlamentares escolhem os seus, ali o chefe de governo. No Brasil, não. O Dom Pedro é que entre o parlamento ele montava o gabinete de ministros. Né? Então por isso que as avessas, tá? E, inclusive, da onde que vem esse poder para ele interferir? Porque ele tanto montava o gabinete, como ele também dissolvia o gabinete a hora que ele queria. Esse poder vem daquela estrutura que nós conhecemos como o poder moderador, que é o poder moderador lá, que o Dom Pedro I usou e abusou. O Dom Pedro II também usou e abusou. Ele desmanchava, quando ele via que os parlamentares começavam a brigar demais, dava muito problema, ele ia lá e desmanchava, né? Desmanchava a estrutura e fazia a organização de volta, montava outro gabinete. Ele fez isso várias e várias e várias vezes, gente. Então assim, ó, mas então ele era autoritário, ele era antidemocrático. Isso estava circunscrito na Constituição. Mas a própria elite também entendia, né? Ela entendia no sentido assim, ela aceitava porque fazia parte do jogo de poder, né? Acabava que eles tinham autonomia para fazer as leis, aquela coisa toda. Óbvio que o Dom Pedro tinha que sancionar. E o Dom Pedro sempre procurou, mas na maior parte das vezes procurou manter uma relação de conceder uma autonomia para o parlamento, respeitar o parlamento e assim por diante, né? Até porque o Dom Pedro II ele também tinha várias outras preocupações, ele gostava de viajar, de estudar, ele dava bastante espaço em alguns determinados momentos para que o parlamento funcionasse também sem a presença dele, né? Então vai por aí a coisa. Voltando agora aqui para o café, né? Então o café, gente, a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, né? Antes, até durante o período colonial, o grande centro econômico brasileiro, ele era no Nordeste, porque lá estava a terra. Tudo bem que teve o ciclo do ouro, mas no ciclo do ouro não se desenvolveram tantas lideranças políticas com tanto dinheiro como na questão do açúcar, que era, como eu falei para vocês, principalmente nos engenhos no Nordeste. Só que daí no café nós temos um deslocamento político.
Quando eu falo deslocamento político, eu não estou falando sobre a capital, né? A capital, o Rio de Janeiro já era capital desde 1763. Mas é no sentido de que, assim, ó, o pessoal que manda, que tem mais grana e que tem mais poder, que antes era o Nordeste, agora passa a se concentrar no Sudeste do Brasil. Porque nesse momento aqui da história, o café ele era plantado principalmente na região do interior de São Paulo, região do Rio de Janeiro e ali um pedacinho do sul de Minas Gerais, Espírito Santo também, bem nessa região sudeste. Ah, Ferrari, mas e o café no norte do Paraná? Né, o pessoal sempre vai falar assim, lá, Londrina, Maringá, tem muito café. Isso, gente, já é depois, tá? Isso é no processo ali da Primeira República e da Era Vargas que vai ser plantado o café naquela região, né? Isso é um momento depois. Então, nesse momento aqui, o café está sendo plantado principalmente na região Nordeste, tá? Desculpem, na região Sudeste, de fato. Por isso que nós dizemos que tem esse deslocamento político, mas não tem nada a ver com capital, com nada disso. Mas eu tô falando do processo da elite mandante, né? Da elite que tinha dinheiro, da elite que tinha influência. Antes, durante a colônia, era muito forte a elite do Nordeste e agora é muito forte a elite do Sudeste. Claro que as províncias nordestinas, elas continuavam escolhendo os senadores, mandando os seus senadores, assim como as províncias do Sul e assim por diante, mas agora o eixo político mais forte está no Sudeste. Tanto que a gente percebe o seguinte, né? Quando nós temos, por exemplo, a construção de ferrovias, tá? É na economia cafeeira que vão ser construídas as primeiras ferrovias do Brasil. A gente praticamente, né, vai ter ali, sei lá, vou chutar aqui, uns 90% das ferrovias brasileiras, todas elas concentradas no Sudeste, exatamente por conta ali da necessidade de deslocar o café para o porto. Então, óbvio que as melhorias, as práticas, isenções de impostos, né, tudo isso vai ser pensado a partir da região Sudeste. Por isso que eu falo também do deslocamento político, né? Porque daí vão ser os políticos do Sudeste que meio que vão liderar o processo econômico, porque eles falavam assim, olha, somos nós que produzimos a riqueza da nação, então o Estado, aqui o Império, ele tem que pensar em quem produz a riqueza da nação e vai assim por diante, tá bom, gente? Aí dentro ainda, alinhado a essa estrutura aqui do café, nós temos que ver um outro fenômeno que é importante, que é a questão da mão de obra, né? Obviamente, como nós sabemos, a escravidão era a mão de obra, o café utilizou, sim, muita mão de obra escravizada, de fato, durante ainda um bom tempo, só que em 1850, nós temos um evento muito importante, tá? Que inclusive eu coloquei aqui os 1850, né? Que é bem nesse período aqui, ó, que é a famosa Lei Eusébio de Queiroz. O que a Lei Eusébio de Queiroz fazia? Ela vai proibir o tráfico de escravos que vinha da África, né? Nós temos uma lei anterior até, ali por volta, eu não lembro bem o ano agora, se é por 1830 ou 1834, que já proibiu o tráfico, mas que foi a famosa Lei para Inglês Ver, que quase ninguém respeitava. Agora, a Eusébio de Queiroz, não, ela vai ser bem taxativa, ó, não pode mais vir escravos da África, né? Está proibido, está extinto o tráfico negreiro no Brasil. Tá? Ah, então isso quer dizer que acabou totalmente a escravidão? Não, calma. Primeiro de tudo, ainda existia uma grande população interna de escravizados. Vamos dizer assim, o Brasil tinha uma reserva, né, de escravizados que durou ainda muito tempo, aquela coisa toda. Inclusive, a gente vai ver que muita gente do Nordeste, daquela economia na decadência do açúcar, vai vender escravos para o Sudeste, vamos ter um tráfico interno, tem uma série de fenômenos a partir disso. Mas existe um outro fenômeno aqui, que é tão mais importante ou quanto, que é a vinda do imigrante europeu para a região, tá, gente? Isso aqui também é uma coisa que pode aparecer bastante, porque tem as dinâmicas entre as nações de poder, né? Tudo lá dentro das competências e habilidades do Enem. Porque a gente tem que entender o seguinte, não é só que o Brasil estava querendo trazer mão de obra, tem questões na Europa também, que impactam nesse processo migratório. Então vamos fazer um parênteses aqui, vamos pensar um pouco agora sobre a situação da Europa nesse período aqui, nessa metade de século XIX. A Europa, ela está passando pela segunda revolução industrial. E uma das questões características da segunda revolução industrial é exatamente o que? O desenvolvimento da biologia, da química e, além disso tudo, a industrialização ela se espalha para outros países da Europa. Porque a primeira revolução industrial, ou primeira fase da revolução industrial, ela é muito centrada na Inglaterra e ali no norte da Bélgica, mais ou menos. Agora não, agora a industrialização ela passa a chegar a vários outros países, especialmente ali algumas regiões
como o norte da Itália, como a região norte da Alemanha, né? Então várias outras regiões vão sendo industrializadas. E aí, o que está acontecendo nisso tudo? Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente sempre pensa em fábricas e maquinário, e tá certo, só que nós não podemos esquecer que essa revolução industrial, ela também está chegando no campo, né? Então as máquinas agrícolas, bombas d'água, aquela coisa toda, também vão melhorando e aumentando a questão no campo. E tudo isso leva, lá na Europa, ao fenômeno do êxodo rural, né? O campo vai começar a precisar de cada vez menos gente. Então aqueles caras que eram camponeses na Europa, eles vão se deslocar para as cidades porque eles estão sendo expulsos. Só que daí nas cidades, qual é a questão aqui? Nós vamos ver que nesses, assim ó, de 1800 a 1850, nessa primeira metade do século XIX, a população europeia, ela quase dobra. Tá? Nós temos um aumento populacional muito grande na Europa, exatamente por conta dessa série de melhorias, né? Principalmente na questão, por exemplo, da medicina, da alimentação, porque daí nós temos o seguinte, a expectativa de vida aumenta, né? Porque lá eles estão fazendo saneamento nas cidades, tem descoberta de várias questões, por causa da química, da biologia, aquela coisa toda, né? Então a expectativa de vida aumenta muito e a mortalidade infantil diminui bastante, né? Então a gente vê assim que a Europa ela passa por um salto populacional gigantesco. Então, assim, ó, então, junto com esse salto populacional, tem toda uma população também, um recorte da população que está saindo do campo e vindo para a cidade. Então, a Europa está muito cheia de gente. E a Europa também quer mandar o excedente de pessoas embora, e muitas pessoas também querem sair da Europa. Tanto que quando a gente fala dessa migração europeia no século XIX, não é só para o Brasil que eles vêm. Na verdade, vai muito mais imigrante, por exemplo, para os Estados Unidos do que para o Brasil. Mas tem gente que vem para o Brasil também. Porque os Estados Unidos, nesse momento, está passando pelo quê? Lá pela conquista do Oeste, o crescimento, né? A corrida para o Oeste, do Far West, do Oeste longínquo. Então vai muito, muito, muito imigrante para os Estados Unidos e vem imigrante também para o Brasil. Ao mesmo tempo, o Império, né, aqui o governo brasileiro, vai buscar formas de incentivar a vinda desses imigrantes, por uma série de fatores também que a gente tem que olhar com cuidado. Primeiro de tudo, o Brasil precisa dessa mão de obra, né? A mão de obra está sempre precisando no campo, aquela coisa toda, eles querem gente para trabalhar, né? Aí a gente já vai falar um pouco desse processo. Mas nós não podemos esquecer também que durante o século XIX, o que está crescendo? Qual é a ideia que está crescendo no mundo? A ideia da eugenia. Olha só, né? A ideia da diferença entre as raças, de que tem raças que são melhores que as outras, que na verdade aqui a gente está vendo a consolidação do racismo, até por conta do domínio europeu sobre as colônias africanas, né? Tudo aquilo que a gente vê no Fanon. Olha as relações que a gente tem que fazer aqui, tá, gente? Não é algo isolado, assim, porque o Brasil precisava de mais trabalhador, trouxeram os europeus. Não é só isso. Tem muito para ser aprofundado e muito para ser explorado aí. Então, dentro dessas ideias eugênicas, o que o Brasil também entende, né? Olha, peraí, então nós também vamos trazer gente branca para cá, né? Porque eles são mais instruídos, eles são mais avançados, as ideias típicas do século XIX, tá, gente? Né? Obviamente que hoje em dia ninguém mais deveria acreditar nessa bobajada, mas tem gente que ainda repete esse monte de estrume por aí. Mas mesmo assim, tá? Então, tanto que como é que nós vemos as colonizações ou as vindas dos imigrantes para o Brasil? Nós temos basicamente dois tipos de imigração no Brasil. Para a região sudeste, é a imigração para ser mão de obra campesina mesmo, para trabalhar na lavoura do café. Tanto que assim, a gente vê como é que os caras faziam para vir. Existia o sistema de parcerias. Tá? O que seria o sistema de parceria? Olha, existiam agências, né, empresas, que faziam o intermédio entre as famílias europeias que queriam vir e o fazendeiro que precisava da mão de obra aqui. O sistema mais comum disso tudo era o quê? O fazendeiro, ele pagaria a passagem, pagaria o deslocamento da viagem, e aí a família, né, as pessoas que viriam, elas trabalhariam 7 anos nas terras ali desse fazendeiro para pagar essa passagem, depois eles poderiam fazer qualquer outra coisa. Que é um sistema que vigorou muito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, durante muito tempo também, enfim.
Só que o que acontece, né? O bom e velho Brasil. Os fazendeiros falaram o seguinte, né? Os fazendeiros, que daí eu digo o quê? Por meio dos seus representantes, seus parlamentares, eles falaram o seguinte, olha, peraí, a gente não pode mais ter escravos e daí nós temos que pagar ainda por cima a viagem do trabalhador? Não, nós não vamos fazer isso. Então pressionaram o governo e o sistema de parcerias, por mais que ele tenha vigorado, não deu muito certo, tá? Não deu muito certo, o governo teve que arcar com os custos, né? Trazer esse pessoal todo, porque os cafeicultores colocaram a culpa no governo que eles não podiam mais ter escravos. Que imagina, que absurdo, não posso ter escravo, ó, né? Então vai ter isso aqui também. Só que deu outro tipo de imigração também que é promovida nesse contexto, é a imigração de colonização, que daí vai ser específica e muito visível onde? Principalmente no sul do Brasil. Porque como que o Império olhava para o sul? Não o sul como um todo, mas boa parte dele, né? Como uma região despovoada. Mas não é que o sul fosse despovoado, é que não tinha gente branca. Não tinha isso, eles olhavam para o sul, tinha muito indígena, tinha muito mulato ali, muito pardo, aquela coisa toda. Então eles queriam trazer para o sul essa ideia de civilização. E aí, gente, entra um lance que é, assim, ó, é muito interessante. Porque vocês sabem que existe hoje, muito aqui no Sul, porque para quem não sabe, eu moro em Santa Catarina, né? Sou do Paraná e moro em Santa Catarina já há mais de 20 anos. Existe aqui no Sul muito forte essa ideia assim que, porque aqui é rico porque veio o alemão, um trabalhador, o europeu, trabalhador, por isso que essa região é tão desenvolvida. E realmente aqui o Sul tem um dos maiores IDHs do Brasil, aquela coisa toda, isso é inegável, os números mostram. Só que na verdade não tem muito a ver, olha só, vai ter gente do Sul aí que vai querer me matar, mas a gente trabalha com fatos históricos. Não tem a ver com o tipo de pessoa que veio para cá. Não tem a ver por ser alemão, italiano, ou por eles serem melhores do que isso. Tem a ver exatamente com o modelo de colonização. Porque vejam só o seguinte, nessa época, no Brasil, e na verdade até hoje, mas nessa época muito mais, o que era símbolo de poder, né? O que dava poder às pessoas? Terra. Terra, plantio, grandes propriedades, imensas propriedades, o latifúndio. Então, quando os imigrantes vieram para cá, no sistema de colonização, daí também tinha as empresas de colonização, aquela coisa toda, né? O que o governo entendeu? Peraí, nós não podemos permitir que esses imigrantes tenham latifúndios. Porque senão eles vão ficar muito ricos, vão ficar muito poderosos, e nós não podemos deixar que um pessoal de fora fique muito poderoso. Uma questão de soberania, até aí tudo bem. Então, no sul do Brasil, não em todo o sul, mas em boa parte do sul do Brasil, como o interior do Paraná, região de Santa Catarina e também em muitas regiões do Rio Grande do Sul, o governo deu para as famílias, tá? Ou ali possibilitou, né, colonizou, em pequenas propriedades rurais, ou seja, o minifúndio ou aquilo que nós chamamos de agricultura familiar. Ou seja, olha só, você sulista que acha que o Sul é teu país porque é imigrante, o Sul só deu certo porque aqui houve uma espécie de reforma agrária. Aqui no Sul a gente não chama com esse nome porque não houve essa distribuição nem limitação, e há, sim, óbvio, em algumas regiões propriedades maiores, mas no Sul se desenvolveu a agricultura de estrutura familiar. Tanto que vejam que interessante, quando nós olhamos especificamente aqui para o estado que eu moro, Santa Catarina. Santa Catarina é um dos poucos estados do país onde a capital não é a maior cidade. Se não me engano, até só tem um outro estado que eu não lembro qual é, mas se não é o único estado que a capital não é a maior cidade. A capital é Florianópolis, mas a maior cidade é Joinville. Mas mesmo a maior cidade do estado, que é Joinville, onde eu vivo, hoje em dia está com seus 600, 700 mil habitantes. Que outro estado que tem a sua principal cidade com menos de 1 milhão de habitantes? Vocês vão dizer, pô, Ferrari, mas o que isso tem a ver? Tem a ver exatamente com essa descentralização da terra. Ó, agora a gente já vai para geografia, distribuição dos espaços urbanos e assim por diante. Embora eu não seja professor de geografia, mas dá para falar um pouco sobre isso, óbvio, né, gente? Não quero dar aula de geografia, pelo amor de Deus. Porque o que significa? Santa Catarina não tem... Por exemplo, se você vai para alguns estados do Nordeste, o que acontece? Você tem a capital, que é gigantesca, 2, 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, e o resto do estado é tudo cidadezinha pequenininha, menorzinha. Santa Catarina tem várias cidades de médio porte, exatamente porque você distribui a riqueza a partir da terra,
né? Então é isso que vai gerar esses altos índices de desenvolvimento humano, que é a distribuição da terra. A questão é a base econômica aqui, e isso está ligado diretamente às questões de imigração do Segundo Reinado. Porque o Sul, ele passa por essa distribuição de terras. Tanto que é muito comum aqui no Sul, quem vai para o interior, quem viaja, tem muita cooperativa. Porque não tem grandes produtores. Por exemplo, aqui, mesma coisa, Santa Catarina ou mesmo Paraná, tem muito criador de frango, por exemplo. Mas não são grandes empresas que têm uma grande criação de frango. São pequenos produtores, frango e porco, né? São pequenos produtores que têm suas granjas, seus aviários, aquela coisa toda, e eles repassam para as cooperativas, porque as cooperativas têm lá, às vezes, 500, 600 pequenos produtores. Se você pega outras regiões, como por exemplo o centro-oeste do Brasil, onde predomina a soja, lá você tem um cara que tem um território que poderia abrigar, por exemplo, 600, 700 pequenos produtores. Ou seja, na terra de um cara você poderia colocar 600 a 700 famílias. É isso que acontece no Sul. Ai, Ferrari, você é esquerdista. Bicho, eu estudo, né? Então vocês têm que entender esses processos. E como eu sempre digo, os meus alunos todos sabem sobre isso. Não existe país desenvolvido, não existe país de primeiro mundo que não passou pela reforma agrária. Estados Unidos fez sua espécie de reforma agrária. França fez sua espécie de reforma agrária. Alemanha fez sua espécie de reforma agrária, tá? Exatamente por quê? Porque a reforma agrária, gente, não conta pra ninguém, tá? Mas a reforma agrária é um processo liberal, não tem nada a ver com ser de esquerda. Quem já falava sobre isso era lá os fisiocratas, as escolas liberais de pensamento, porque a riqueza fica mais distribuída, tal qual norte dos Estados Unidos. Quando a gente estuda a história dos Estados Unidos, você pode ver lá as aulas aqui no canal, lá nas lives, eu falo sobre isso na aula dos Estados Unidos. O norte sempre foi muito mais industrializado e muito mais rico porque lá valia a agricultura familiar. O sul era o latifúndio. Depois, quando o norte toma o sul, derrota o sul na guerra de secessão, a gente vai ver que o norte meio que imprime uma reforma agrária no sul também. E hoje a grande base econômica e agrícola dos Estados Unidos é a agricultura de pequena e média propriedade. Tá aí, né? Mas enfim, vamos seguir aqui porque a aula não é sobre reforma agrária, mas é sobre Segundo Reinado, só que a gente tem que pensar nessas distensões do Brasil, tá? Então assim, ó, sulista, o Sul não é rico porque pra cá veio o alemão, o Sul é rico porque aqui foi feita a reforma agrária, tá bom? E eu falo como sendo alguém daqui, inclusive, já morei no interior do Paraná, já morei em outras regiões também, e além disso tudo, claro, eu estudo isso, tá bom? Vamos embora então, porque então falando de terra, falando de reforma agrária, em 1850 nós temos um outro ponto importante aqui também no Segundo Reinado, que é a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? É a primeira vez que no Brasil nós temos uma lei para regular sobre a propriedade da terra, tá? Porque, assim, ó, dando uns exemplos bem toscos, né? Até 1850, como é que funcionava a coisa? Qualquer um podia chegar num grande território e falar assim, ó, isso aqui é meu, agora cerquei aqui é meu, tô plantando é meu. Ah, se tiver um outro dono de terras que quer aquele território, eles vão entrar em conflito. Ah, e se o cara chegar na terra e tiver indígena, aí ele pacifica os indígenas, vocês entendem o que eu quero dizer com pacificar os indígenas, né, pôr o indígena para dormir para sempre, tá, e toma aquela terra. Né? Então era assim, tá? A pessoa tinha a terra que ela dizia que tinha e daí acabava, vamos dizer assim, ganhando essa terra por uso capião. A partir de 1850, a coisa muda de figura, tá? Agora todas as terras devolutas são aquelas que, entre aspas, não têm dono, elas passam a ser do Estado. Tá? E isso meio que vale até hoje, né? Terra que não tem dono é tudo do Estado. E as pessoas, para dizerem que tinham a terra, elas tinham que agora apresentar um termo de posse da terra, uma escritura da terra, vamos dizer assim. Só que como que funcionou o processo? Claro que o governo, naquele momento, a partir da lei, ele reconheceu as propriedades de todos os caras que tinham terra no Brasil, né? Porque afinal de contas já estavam lá, ficou valendo as antigas posses e tal. Só que a lei também foi usada para o seguinte, tá, gente? Também foi usada para quê? Para forçar a saída de terra, por exemplo, de pequenos agricultores. Porque o pequeno agricultor, ele não tinha conexões políticas para conseguir ali o seu certificado de posse, a sua escritura. Né? O que ele vai fazer? Tá? Então muitos pequenos agricultores perderam sua terra e chegaram, inclusive, gente, ao absurdo de exigir escritura da terra de alguns povos indígenas. Tá, ó, ô seu índio, cadê o teu termo de posse? Imagina, né? Então eles usavam isso também para justificar alguns indígenas, para expulsar esses indígenas do território e assim por diante, tá? Então a lei de terras, ela funcionou
para concentrar ainda mais terras nas mãos dos latifundiários. Até porque ela também estabelecia o seguinte, ó, para comprar terras, é como se hoje em dia fosse assim, ó, só podia pagar à vista, vamos colocar assim, né? Não existia nenhum tipo de programa governamental para ter acesso à terra, para ficar mais fácil a compra da terra e assim por diante. Desses vão dizer assim, pô, Ferrari, mas isso é muito moderno, né? Como é que alguém ia pensar em programa acesso à terra? Pois é, o Abraham Lincoln vai estar fazendo isso nos Estados Unidos lá logo depois da Guerra de Secessão, lá em 1864, né? Ali pela década de 1860. Tá? O Abraham Lincoln ele vai fazer isso no sul, né? Ele vai facilitar o acesso à terra para as pessoas, tá? E isso é mais ou menos o Homestead Act, né? Que é a reforma agrária dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não, ó. Se você quiser terra, você vai ter que comprar e pagar à vista. Além disso, era proibido que imigrante tivesse terra. Mas Ferrari, e no sul? Não, mas é que é diferente. Tá? É diferente porque como no Sul existia os programas de colonização, então foi determinado lá que as áreas, lá os imigrantes poderiam ter terra, mas com um limite de tamanho. Tá, ó, só um pedacinho ali de terra, tá? Já para o brasileiro nato, no caso para a elite, né? Isso não só do café, tá, gente? Em todos os lugares, né? E você pode comprar quanta terra quiser, desde que você tenha dinheiro. Então a lei de terras, ela parece que vem para regularizar. E, claro, até regulariza, tudo bem, mas o efeito dela mesmo, na verdade, é uma maior concentração de terras nas mãos de quem já tinha muita terra. E aí, junto, claro, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Agora falando dessas duas principais leis aqui desse período, nós temos, claro, a crise da escravidão. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a ideia do movimento abolicionista. Então, assim, ó, o movimento abolicionista, ele não é só algo do século XIX. Nós entendemos o movimento abolicionista, tá, a gente dentro da história, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque isso reflete diretamente nas questões relacionadas à memória, ó, a memória, né, do processo de escravidão. O movimento abolicionista, ele existe praticamente desde o início do Brasil colonial, porque nós já entendemos toda a questão da resistência dos negros, da fundação dos quilombos, das fugas, tudo isso já é compreendido dentro de uma ideia de movimento abolicionista, certo? Só que daí, no século XIX, o que acontece? O movimento abolicionista, ele está passando por um grande crescimento no Brasil, especialmente porque uma parcela da elite brasileira, ela também passa a aderir e vamos dizer assim, e se juntar aos negros nessa causa, que eles consideram a escravidão, obviamente, uma coisa injusta. Então, assim, ó, porque quando a gente fala em elite brasileira, né, isso também é importante a gente lembrar, existem elites no Brasil, né? No plural mesmo, tá? Nós temos uma elite que vamos dizer assim, é um pouco mais progressista, realmente, que tem umas ideias mais, assim, mais de acordo com o seu tempo de fato, né? A gente fala assim, uma elite um pouco mais iluminada, aquela coisa toda. Ah, Ferrari, quem é essa elite iluminada hoje em dia? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um herdeiro do maior banco do Brasil que faz um filme sobre a ditadura militar, por exemplo. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? E sinceramente, né, Ferrari, o que eu entendo? Esse deveria ser o papel da elite, né? Já que as pessoas estudam, se dedicam, têm, entre aspas, aqui, a vida ganha, nada mais natural do que se dedicar, né, vamos dizer assim, à nobreza da expressão humana. E já, por outro lado, nós temos uma elite no Brasil também, que daí seria a maior parte, que é uma elite arrogante, mesquinha, ignorante e que odeia o povo e que odeia o pobre, segundo Darcy Ribeiro. Não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus, é o Darcy Ribeiro que fala com isso. Como eu falei para vocês, nesse século XIX, então, agora a elite ela está cada vez mais se aproximando desse movimento abolicionista. Tanto que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a fundação dos jornais abolicionistas, dos clubes abolicionistas, nós vamos ter saraus, né? Existe todo um movimento social em prol da abolição dos escravos. Tanto que, claro, gente, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é um reflexo disso. A Lei Eusébio de Queiroz, ela não foi aprovada porque o parlamento era legal. Não, é pressão popular e claro, não é só pressão popular de povo. É pressão também de alguns membros da elite que passam a enxergar a escravidão como uma mancha no Brasil, né? E, inclusive, no mundo como um todo, a escravidão já não mais existia, não mais existia nesse sistema que nós temos, né? Tava lá os Estados Unidos libertando seus escravos na década de 1860 também, e isso que já tinha todas as discussões do norte dos Estados Unidos antes disso, os ingleses também pressionando muito, tá? E aí toda a questão da proibição e do combate inglês à escravidão não é só por questões econômicas, tem uma forte questão social
política e religiosa nisso também. Tem uma história muito interessante, porque assim, ó, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, já existiam as igrejas presbiterianas, porque os ingleses eles podiam exercer sua religião livremente já desde o período joanino no Brasil. Os ingleses podiam. Na igreja, e a igreja presbiteriana era meio que vista como um negócio assim, uau, é a igreja dos ingleses, né? Então era algo chique, tá? Tanto que a questão presbiteriana, ela é muito forte, né? Em São Paulo, por exemplo, você tem a Mackenzie. A Mackenzie é uma instituição de ensino presbiteriana. Então assim, o pessoal achava muito legal e tal, e de quando os membros da elite iam na igreja presbiteriana, meio que pra conhecer, pra ver, porque era a novidade, né? Nossa, os ingleses estão evoluídos, aquela coisa toda. Os pastores presbiterianos, eles estão lá descendo o pau na escravidão, né? Isso tem esse reflexo muito forte, tanto que alguns membros, depois não, vamos voltar lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, enfim, tá? Então é importante entender como que o movimento abolicionista, na verdade, ele vai escalando e chegando em outros espaços, inclusive, né, com a presença, tá? Nós não podemos esquecer disso, isso é muito importante para o Enem, inclusive com a presença de diversos intelectuais negros também. O Luiz Gama, o José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, a Maria Firmina dos Reis, tem, assim, muita gente já no século XIX que vai, né, se envolver, e claro, como brancos também, e o maior exemplo lá é o Castro Alves, por exemplo, ou o próprio Joaquim Nabuco. Então existe uma parcela ali dessa elite, né, que vai sintetizar isso tudo. Nós não podemos deixar isso de lado. E daí, inclusive, no meio do caminho desse movimento abolicionista, vem o evento, que eu já falei para vocês há pouco, da Guerra do Paraguai. Gente, sobre a Guerra do Paraguai em si, não acredito que possa aparecer muita coisa, tá? No sentido assim, olha, de combates, de batalhas, de motivos e tal. Então eu nem vou entrar muito nisso aqui, beleza? Você até pode procurar uma outra aula para se aprofundar e tal, mas eu não quero entrar muito nesse sentido, até porque ela já tá ficando um pouco longa. Mas vamos ver o seguinte, a Guerra do Paraguai, ela foi de 1864 até 1870, tá? E ela vai desencadear algumas crises, especialmente do exército junto ao império, e aqui eu vou fazer também um parênteses para nós entendermos a questão militar aqui nisso tudo. Vejam só, lá no período regencial, tá, antes ainda do reinado, foi criado aquilo que nós conhecemos como a Guarda Nacional no Brasil, tá? O que era a Guarda Nacional? Num termo bem simples, foi a privatização da segurança, né? Na verdade, o que o governo regencial ele fez? Ele chegou para os latifundiários e falou assim, olha, agora vocês vão manter grupos armados, né? Vocês vão manter milícias para fazer a segurança das regiões. Tanto que daí, para esses latifundiários, inclusive, eles dão uma patente militar. Vocês sabem qual é? A patente de coronel. Tá vendo? É lá que surge a figura política do coronel, do tal do coronelismo, lá no período regencial. Então agora, muitos latifundiários, eles passam a ser os coronéis, e daí é a responsabilidade deles fazer o quê? Armar, treinar e manter grupos armados. Tanto que quando nós pegamos as revoltas regenciais, principalmente aquelas de baixo escalão social, né, das camadas mais baixas, como a Sabinada, Balaiada, Malês e Cabanagem, né? A Cabanagem ainda nem tanto, mas nessas quatro, quem vai derrotar os revoltosos são as guardas nacionais, tá? Não é o exército, gente. Por quê? Porque daí, enquanto que foi criada a Guarda Nacional, o que o governo faz? O governo, ele diminui a importância do exército, porque ele fala assim, agora nós não precisamos tanto do exército. Mantinha ali um mínimo, aquela coisa toda, mas corta a verba, corta tudo, né? Fala assim, ó, o exército não é mais tão importante. E daí, enquanto o governo regencial, e isso perdurou durante boa parte do segundo reinado, tá? Isso, o exército não tá precisando, a Guarda Nacional tá funcionando bem, beleza, bacana, tranquilo. Só que daí, enquanto o exército fica num segundo plano, a Marinha continua recebendo dinheiro, né? Porque, é a Marinha, né? Tem que guardar os mares aqui, aquela coisa toda e tal. Então, e a aeronáutica, Ferrari? Não existia porque não existe avião, né? Enfim, então a gente vê, inclusive, que há um distanciamento entre a Marinha e o Exército, porque a Marinha fica sendo a queridinha e o Exército é o filho feio do negócio ali. Só que daí, quando estoura a guerra, né, o que acontece? Para uma guerra você não consegue usar a Guarda Nacional, porque é um negócio meio acéfalo, né? Não existe uma liderança nem nada disso, você precisa de uma estrutura de exército. Então o governo brasileiro, ele corre meio que às pressas para reestruturar o exército brasileiro.
Tanto que tem um dado assim, ó, só para vocês entenderem que é muito interessante. Quando nós pegamos os postos máximos, né, eu digo assim, a patente maior de cada uma das instituições, na Marinha é o almirante, no Exército é o marechal, né? Esses são os postos máximos. Não lembro exatamente dos números, mas era algo assim, ó, 80% dos almirantes, eles eram oriundos ali da nobreza brasileira, eles eram duques, barões, né, aquela coisa toda, tá? Enquanto que no Exército, somente 30% era de marechal, só 30% dos marechais eram tinham títulos de nobreza. O que que isso mostra? O quanto o Exército está desconectado da estrutura imperial. Né? Porque, ó, então todos os caras ali, os barões, os duques e condes que queriam alguma honraria, eles iam tudo pra Marinha, porque na Marinha era legal, não sei o quê, enquanto o Exército, ele tá meio deixado de lado. Só que daqui o que acontece? Agora, precisa, né, reestruturar, precisa mandar o Exército, tanto que vai ter lá o negócio dos voluntários da pátria, por exemplo, que é uma das maiores enganações, né, os voluntários da pátria, porque o que quer dizer, ó, precisamos voluntariar as pessoas, né? E aí quando o Exército chegava, por exemplo, nos fazendeiros, olha só que sacanagem, né? Chegava nos fazendeiros, falava o quê, ó, tem que mandar os teus filhos, tem que mandar todos os filhos, não só os filhos, mas todos os jovens da família dentro da idade de alistamento. Só que daí pros fazendeiros, qual foi a possibilidade aberta? Em vez de você mandar os jovens aí da sua família, você pode mandar os escravos no lugar. E obviamente que os fazendeiros mandavam os escravos. Daí, inclusive, o Brasil, ele é uma... Às vezes a gente tem que rir para não chorar, assim, né? Porque daí, além disso, o fazendeiro, ele ainda ganhava uma compensação financeira pelo escravo. Ah, então, além dele não precisar mandar os filhos dele, os primos, os sobrinhos dele, ele ainda ganhava um dinheiro pelos escravos. Para os fazendeiros do Nordeste isso foi assim uma mão na roda, porque eles já estão naquela economia decadente, aquela coisa toda. E claro que para o escravo, vejam só, não que ele tivesse muita escolha de ir ou não, mas era prometido para ele o seguinte, olha, se você sobreviver ao fim da guerra, né, se você, né, viver, tá, quando acabar, você tá livre. A gente tem que entender o seguinte, o escravo, né, o escravizado ali, o africano, ele lutava com mais vontade. Claro que isso é muito subjetivo, assim, né? Mas nós temos um grande número de libertos depois da guerra. Então a gente vai ver que mesmo o movimento abolicionista ganha ainda mais força com o fim da guerra, porque vem uma leva de negros agora nesse momento que não são mais escravos. Tá? Tanto que tem até algumas charges famosas, né? Tem uma charge que volta e me aparece em prova, que é um soldado negro, cheio de medalhas e coisas, assim, né? Todo paramentado, voltando da guerra como um herói. Só que quando ele chega na região dele, ele vê uma mulher no pelourinho, né? Sendo ali castigada. E é a mãe dele. Isso é uma charge abolicionista da época, porque mostra, né, como que era diferente a coisa. O cara foi lá, ele foi herói de guerra, derrotou o desgraçado do Solano Lopes, mas ele chega e a família dele ainda está passando por esse processo, né? Então tem muito nisso. Além de tudo que o próprio exército, não o exército oficialmente como instituição, mas vários oficiais do exército também passam a ser simpáticos à causa do abolicionismo, porque eles passam a conviver com o negro numa situação de guerra, né? E numa situação de guerra, a amizade ali aflora, né? Aquela coisa toda. Então eles olham, pô, peraí, por que esses caras ainda estão vivendo nessa situação? Só que daí na questão militar ainda tem uma outra coisa que é importante. Vamos lembrar que a Guerra do Paraguai foi Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, muitas vezes, oficiais brasileiros, eles dividiam ali espaço com oficiais argentinos e uruguaios. E imagina, né, os caras estão lá, tomando um mate, jogando um xadrez, conversando, aquela coisa toda. E aí, o que eles começam a conversar? Sobre os sistemas de governo deles. E qual era o sistema de governo da Argentina e do Uruguai naquele momento? Eles eram repúblicas militares. Ou seja, quem mandava no país era o exército. Né? Não tem um imperador, e ainda por cima um imperador que deixou o exército de lado. Não, o exército era o centro político do país. Então essas ideias elas vão seduzindo esses oficiais brasileiros. Daí quando eles voltam para o Brasil vitoriosos, né? Imagina, os caras assim, voltam por cima da carne seca, tá, gente? O Solano Lopes, claro que é uma comparação bem esdrúxula assim, tá bom?
Mas o Solano Lopes, ele, na época, ele era retratado pela imprensa brasileira mais ou menos assim como o Hugo Chávez, ou o Hugo Chávez está morto já, né? Mas enfim, como o Maduro, por exemplo, né? Um vilãozão, um ditador, aquela coisa toda, enfim. Então, os caras voltam e foram os caras que derrubaram e mataram o Solano Lopes, bacana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então os caras voltam como heróis. E só que daí o que acontece? Quando eles voltam como heróis, eles voltam também cheios de críticas em relação ao Império. Né? Porque o Império deixou eles de lado, porque o Império ainda é escravista, porque o Império dá muita importância para a Marinha, e a Marinha quase não participa da Guerra do Paraguai, embora tenha algumas participações, claro, né, ali na Bacia do Rio da Prata, tudo, mas vamos dizer assim, é secundário em relação à participação do Exército de fato. Então alguns oficiais do Exército, eles começam a criticar o Império de forma pública, né, para jornais, em discurso, aquela coisa toda. E o que o Dom Pedro faz? Ele prende esses oficiais. Só que assim, gente, um parênteses, tá? O Dom Pedro ele está certo ao fazer isso, porque vocês sabem que militar, quando a pessoa está num cargo militar, ela não necessariamente tem liberdade de expressão porque ela está dentro de uma cadeia de comando, tá? Porque, vamos dizer assim, dentro das Forças Armadas, gente, se um soldado, ele xinga um sargento, ele está quebrando a hierarquia. Esse soldado, ele pode ser punido. Se um sargento xinga um tenente, a mesma coisa. Se um tenente xinga um general, a mesma coisa. A estrutura hierárquica das Forças Armadas, ela é muito rígida. Né? Um soldado ele não tem o direito de discordar do sargento, um sargento não tem o direito de discordar do tenente, não pode. E quem é o topo da cadeia militar, da hierarquia militar? Quem está acima, inclusive, dos marechais? O imperador. Assim como hoje em dia o presidente, né? O presidente é sempre o chefe maior das Forças Armadas, tanto que ele pode nomear e tirar generais, coronéis, né? Aquela coisa toda, tá? Em tese, né? Tanto que assim, quando um militar critica o presidente, ele deveria sempre ser preso, porque ele não pode fazer isso, tá? Então o Dom Pedro foi lá e prendeu, e vamos dizer assim, dentro daquele contexto, nesse caso específico, o Dom Pedro ele está com a razão para isso, porque, só que, claro, ele está com a razão, mas óbvio que muita gente do exército não vai gostar. Então aqui ele já coloca o exército contra ele. E era um exército que naquele momento está com muito prestígio popular, com os jornais, vamos dizer assim, felicitando, os jornais elogiando o exército, então isso vai pegar muito mal por Dom Pedro. Nós temos também um outro problema, que é a questão da igreja. Ferrari, o que a igreja tem a ver com a Guerra do Paraguai? Não é a ver com a Guerra do Paraguai, mas tem um outro ponto aqui. Vejam só, gente, lá em 1870 também, veja, foi o ano da desgraça mesmo pro Império, tá? O Papa, ele lançou uma bula papal, uma encíclica papal, que dizia que todos os maçons deveriam ser afastados da igreja. E naquela época, gente, tinha muito padre maçom, tá? Padre, né? Bispo maçom. A maçonaria, ela era muito mais forte, muito mais presente do que ela hoje em dia no século XIX, por causa do iluminismo, aquela coisa toda. E aí o que acontece? No Brasil, já desde a Constituição de 1824, vigorava uma política, que eu até esqueci de colocar o nome aqui, deixa eu pegar um canetão. Vigorava a política do padroado. O que significava essa política do padroado? Significava que no Brasil, a Igreja Católica ela era submissa ao Estado. O Brasil não era um Estado laico no Primeiro Império, ele era um Estado do padroado, ou seja, um Estado católico. Tanto que assim, o que dizia essa lei? Que o Dom Pedro II, se tinha uma bula do Papa, por exemplo, uma ordem do Papa, o imperador ele tinha que aceitar essa ordem, veja só, tinha que passar pelo imperador as ordens do Papa, que valessem para a Igreja do Brasil. E assim, gente, essa questão de afastar ou não afastar os padres maçons, pensem comigo, não tem nada a ver com o Estado, né? Se fosse hoje em dia no Estado laico, isso não tem nada a ver porque é um problema interno da própria igreja, correto? Correto, mas aqui não. Tanto que assim, a questão do padroado nunca deu grandes problemas para o Brasil, mas nesse ponto vai dar. Por quê? Porque o Dom Pedro II, ele era grão-mestre da maçonaria, né? Então o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar essa bula do Papa, né? Ele vai dizer não vai expulsar ninguém. Só que daí chega num ponto que alguns bispos brasileiros, eles empacam, né? Porque eles falam assim, peraí, eu tenho que obedecer o Papa ou eu tenho que obedecer o Imperador? Porque isso não era uma questão de lei nacional, era uma questão interna da igreja. Então, alguns bispos, eles vão fazer o quê? Eles vão obedecer o Papa, porque eles entendem que dentro da igreja quem manda é o Papa. Então, vendo como o Estado laico ele é importante para a igreja também, e não só para o Estado, né, gente? Então, assim, e eles vão expulsar os padres maçons.
Aí o Dom Pedro errou feio, porque o que ele fez? Ele mandou prender alguns bispos. Ele prendeu o bispo. Gente, nem a ditadura militar prendeu o bispo. A ditadura militar realmente prendeu e torturou alguns freis e padres, aquela coisa toda, né, que dentro da escala religiosa está mais embaixo, mas nos bispos a ditadura nunca encostou. Por quê? Porque, né, não tem medo ali do refluxo social da coisa. Dom Pedro prendeu. Tá? Isso deu assim, ó, um bafafá, gente, mas deu um bafafá. Na época, o próprio Papa teve que intervir, falar pro Dom Pedro, ó, larga a mão de ser tanso, né, não sei o que, não sei o que. Depois o Dom Pedro soltou os bispos. Mas ali a coisa já estava feita. E aí nós temos um outro problema, que o abolicionismo, o movimento abolicionista, estava muito forte também dentro de alguns setores da igreja. Não só pela questão liberal ou maçônica, mas pela própria questão religiosa também. Que a gente não pode, pelo amor de Deus, gente, não fiquem olhando para a igreja católica como um ramo todo fechado. Existem várias visões políticas divergentes dentro da igreja católica. Tem católico progressista, tem católico conservador, você tem de um lado o padre Júlio Lancelotti, do outro lado você tem o padre Paulo Ricardo, você tem assim, ó, você tem várias visões e a igreja não interfere nas visões políticas. Ela só interfere nas visões políticas quando elas contrastam com a teologia da igreja, como foi o caso do Leonardo Boff com a teologia da libertação, mas é aí outra história. Mas então assim, ó, ali pegou muito mal. Tá? Então a igreja também abandona o barco. Veja só, em 1870 o exército abandonou o barco do império e a igreja era um dos principais sustentáculos do império, né, gente? Porque imagina vocês, ó, num dia tá lá o padre e a gente tem que pensar que o Brasil no século XIX, gente, olha só, a vida de muitas cidades girava ao redor da igreja. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, muitas vezes não tinha cartório, não tinha nada. Então, por exemplo, se tinha dois vizinhos que estavam disputando uma dívida e não chegavam numa solução, iam no padre. Se tinha lá uma criança, uma mãe que queria que de repente a criança tivesse um mínimo de educação, ia na igreja. Se alguém ficasse doente, ia aonde? Ia na Santa Casa de Misericórdia, que era uma estrutura da igreja. Mesmo as poucas escolas que existiam da igreja, tá? Então veja, o núcleo, o alcance social da igreja, ele era gigantesco, ele era enorme. Então num dia tá lá o padre dando sermão, falando, olha que Deus proteja e abençoe nosso excelso imperador Dom Pedro II e tal. Uns dias depois está lá o mesmo padre, que Deus dê juízo para o Dom Pedro II, isso impacta, tá? Eu tô brincando aqui um pouco, mas isso impacta muito. E aí então assim, ó, o segundo reinado, gente, ele é apoiado num tripé, que é as Forças Armadas, a Igreja e a elite cafeeira. Ele já perdeu boa parte das Forças Armadas, a Marinha, ela ainda era monarquista roxa, assim, ó, mas o Exército, nesse momento, ele tá com muito mais público, tá com muito mais fama, tá? Perdeu parte de, assim, um apoio muito significativo da igreja, principalmente por quê? Porque o Dom Pedro prendeu alguns cabeças da igreja, né? Não é que ele prendeu o padre, ele prendeu o bispo, gente, bispo de Olinda, tá? Que era um bispado grande, certo? E ele só tá, então, assim, vamos dizer assim, de uma certa forma, com o apoio da elite. Mas aí o que acontece? O apoio da elite também vai acabar. Quando é assinada a Lei Áurea em 13 de maio de 88. Tanto que vejam aqui um detalhe, matemática básica. 13 de maio de 88, 15 de novembro de 1889. Depois que foi assinada a Lei Áurea, gente, um ano e meio depois, cai o Império. Tá? Porque daí, o que a elite brasileira ela entende? A única vantagem que o Império dava, que era a escravidão, né? Porque assim, de fato era a única vantagem, porque querendo ou não, o Dom Pedro, ele segurava politicamente, então, assim, a única vantagem mesmo que o Império dava era a escravidão, e agora não tem mais escravidão. Então por que nós precisamos de um imperador? Para nada. Junto a isso tudo, um movimento militar, né? Principalmente das médias patentes ali que nós chamamos, assim, ó, tenentes, sargentos, o pessoal muito indignado com o Império ele tá prestes a ruir. Tanto que daí o que acontece? No dia 15 de novembro, na madrugada ali, né, vamos dizer assim, às 3, 4 horas da manhã, Marechal Deodoro, ele sabe, né, ele fica sabendo de um movimento que vai derrubar o imperador, tá? Só que o Marechal Deodoro, vejam só como são as coisas da vida, né? O Marechal Deodoro era muito amigo do imperador, inclusive, tá? Eles eram amigos muito próximos, né? O pai do Marechal Deodoro era muito amigo também do Dom Pedro. E daí vocês vão perguntar, tá, mas então por que foi ele que foi lá derrubar? Exatamente por isso, porque ele tinha medo que o movimento que derrubasse o Império fosse um movimento violento. Dentro de alguns movimentos republicanos no Brasil,
tinha os jacobinos, como se chamava, né? Que eles queriam ir lá e decapitar mesmo, né? Matar a família real, tal. Então, o Marechal Deodoro, ele tá preocupado com essa escalada violenta. Então, quando ele sabe que o movimento vai explodir, que vai acontecer, o que ele faz? Ele vai até o quartel e como, claro, o Marechal, né, como autoridade maior, ele fala assim, eu vou lá. Eu vou lá. Aí, assim, a gente não sabe até que ponto as coisas realmente aconteceram, o que é fato ou é boato, mas ele bate na porta, vem o Dom Pedro, daí dizem que o Dom Pedro falou assim, ó, né, eu mesmo estava esperando e que bom que foi você. E aí o Marechal Deodoro fala, olha, majestade, nós estamos depondo o Império, né, nós estamos depondo o senhor e o Império como um todo, e o Brasil agora vai ser uma república. Daí a gente sabe que, por exemplo, a Marinha ofereceu ao Dom Pedro resistência, né? A Marinha falou, se o senhor quiser a gente luta, tá? A gente derruba, mas o Dom Pedro falou, não, eu não quero que o Brasil caia numa guerra civil, nem nada disso. O Dom Pedro, ele aceita, né? E vai pro exílio na França, tá? Ele chega a morrer na França, né? E sobre a figura do Dom Pedro, gente, assim, ó, o Dom Pedro sempre foi um cara muito controverso, como todo grande líder ele é, né? Eu, pessoalmente, eu gosto da figura do Dom Pedro, foi um cara extremamente inteligente, foi um cara culto, eu não sei se vocês sabem, eu poderia fazer uma aula só, acho que vou fazer ainda, só sobre o Dom Pedro II, porque falava várias línguas, ele traduzia coisa do grego, traduzia coisa do árabe. Gente, ele trocou cartas com o Freud, ele trocou cartas com o Darwin. O episódio que eu mais gosto da vida do Pedro, é quando ele encontra o Nietzsche. Tá? Porque o Nietzsche, imaginem vocês, o Nietzsche era um antimonarquista ferrenho, né? Pro Nietzsche tinha que exterminar todos os reis, aquela coisa toda. Mas diz que um dia o Nietzsche estava numa viagem de trem e entrou um senhor na cabine com ele. Né, e começaram a conversar, e o Nietzsche, pô, ficou encantado com a erudição, com o conhecimento daquele cara e tal. Daí quando, meio que no fim da viagem, o Nietzsche, tipo, né, tá, mas o que você faz, né? Aí ele falou assim, eu sou o imperador do Brasil, tá? Vejam, né, aí o Nietzsche ficou espantado porque talvez foi o único rei que o Nietzsche conheceu na vida, né? Aí o Nietzsche, nossa, né, meio que criou uma admiração pelo Dom Pedro e os dois trocaram cartas, né? Várias vezes ainda. Então, assim, só que, claro, ao mesmo tempo, o Dom Pedro é um cara que nunca peitou a elite brasileira. Né? Ele não aboliu a escravidão. Tem gente que diz assim, o Dom Pedro ele era um abolicionista, e realmente a gente sabe que ele financiou o estudo e a alforria de vários negros libertos, aquela coisa toda, mas ele nunca teve, vamos dizer assim, o culhão de ir lá e falar assim, não, acabou a escravidão, acabou, vou aguentar as consequências. Ele nunca fez isso, né? Ele nunca fez, tá? Como eu disse, ele é um cara controverso, e é uma pena assim, ó, porque hoje, principalmente, a gente sabe que é uma coisa meio assim de internet, ninguém leva isso muito a sério, mas como eu tô na internet, é importante a gente falar sobre isso. Muita gente desse movimento monarquista brasileiro diz assim, nós precisamos da monarquia porque vejam lá o Dom Pedro II. É que Dom Pedro II era um ponto fora da curva. Tá? Quem nos garante que nós teríamos um outro rei como Dom Pedro II? Tá? Ferrari, então você acha que se fosse Dom Pedro II a gente podia voltar a ser monarquista? Claro que não faz o mínimo sentido. Qual que é a base do poder de um imperador? Deus. Deus não pode mandar no espaço público, né? Assim funciona. Mas realmente o Dom Pedro II é uma figura muito interessante mesmo, de fato, né? Que vale a pena uma aprofundada em um estudo, e acho que realmente ainda um dia eu vou gravar uma aula, não para vestibular nem para nada disso, mas por curiosidade mesmo. Então foi deposto, e aí inicia o período republicano, que obviamente nós vamos falar em outra aula, mas só se você se inscrever aqui no canal, se você curtir o vídeo, não é só se for isso, né? Eu vou continuar com a playlist, mas vai lá, faz isso, divulga. Tá bom, minha gente? Grande abraço!